Alamakassuriantarabas. Eu tenho algo que eu considero tão impactante para compartilhar com vocês. Eu acredito que o Senhor está nos dando o maior de todos os sinais que nós precisávamos. Hoje o Senhor tem enchido a minha vida, minha casa, meu coração. Eu estou explodindo. Eu quero tentar compartilhar com vocês algo hoje. Não vai ser fácil, eu vou tentar com tudo que eu posso. Mas o que eu vou dizer para vocês hoje aqui é para talvez definitivamente restaurar a fé de muitos. Porque há muitos que ainda não entenderam que a hora é chegada. Chegou a hora, mas não há mais nada para se esperar. Deus vem dando sinais após sinais, sinais após sinais. E hoje, quando eu concluir esse assunto que eu vou compartilhar com vocês, meu coração encheu de um gozo, de uma convicção ainda maior de algo inexplicável. Deixa eu pegar um lenço aqui, espera um pouquinho. Se o que eu vou compartilhar com vocês hoje não quebrantar o coração de todos nesta live e o coração de todos aqueles que ainda vão ouvir esta live gravada, se o seu coração não se quebrantar com o que eu vou compartilhar, é porque o seu coração já virou pedra. Sim, muito forte. Hoje está um dia especial. Hoje está um daqueles dias que você sabe que o Altíssimo desceu. Que o Altíssimo decidiu mostrar o seu imenso amor para com a raça humana. Se comunicar com os imperfeitos, com os pequenos. Eu nem sei por que ele é tão amoroso. Por que ele nos trata com tão grande empatia? Por que ele cuida de nós quando na verdade nós merecíamos era juízo? Eu estou muito sensível porque hoje eu vi na prática algo que o Senhor me mostrou em novembro de 2020. Inclusive, a gente manda essa live para o máximo de gente possível. Todo mundo precisa saber do que eu vou dizer agora. As pessoas precisam ter acesso a isso. Em novembro de 2020, quando o Senhor me levou ao céu, aconteceu uma coisa no céu que eu falei muito pouco sobre isso. Falei umas 2 vezes, assim, até sem muito detalhes. Porque eu não sabia exatamente como explicar aquilo. E eu sou muito cuidadoso com essas coisas. Quando eu passei o paredão de transparente, quem não ouviu o meu testemunho todo, depois procure para ouvir. Eu não vou repetir tudo aqui porque ficaria cansativo. Eu vou apenas no ponto que interessa hoje. Então, se você não ouviu o meu testemunho de arrebatamento,
procure aqui no canal ou no YouTube, você vai encontrar. O tema é O Senhor me levou ao céu. Para você ouvir o testemunho todo, para fazer sentido esse recorte que eu vou fazer agora. Quando eu passei o paredão, aquele paredão de vidro, que eu chamo de vidro, era um paredão transparente, tinha um passeio meio prateado, vou chamar de passeio prateado. Ele tinha uma texturazinha no passeio, como se fosse um passeio, como se fosse aqui na Terra um passeio de cimento. Era um passeio de prata que ia até lá no arco, que vocês já conhecem a história. Mas quando eu entrei naquele passeio, eu avistei ao longe, do lado direito, uma árvore imensa, gigantesca. Eu não consigo descrever para você o quão imensa era essa árvore. Uma árvore gigantesca, multicolorida, além de muitos tons de verde, um monte de tons de verde, tinha muitas cores. Era uma árvore linda, espetacular, impossível de se descrever. Quando eu fui me aproximando dessa árvore, ela cantava, eu já contei isso já, ela emitia um som que só de lembrar me emociona, um som agudo, extremo, super agudo, como se fosse um violino, assim, muito, muito agudo. E aquele som vinha, é uma espécie de uma vibração, ela tremia, ela vibrava, e vinha aquelas ondas assim na minha direção, e quando batia no meu peito, eu conseguia ouvir uma adoração a Deus, uma música maravilhosa que eu nunca ouvi aqui na Terra. E aquele louvor me enchia, e depois eu vim descobrir isso recentemente, que o que me susteve lá nos arcos, quando o Senhor veio na minha direção, foi o que aquela árvore fez comigo. Eu vim descobrir isso recentemente, que aquele louvor que veio, aquela vibração que enchia o meu peito de um louvor e de uma adoração, na verdade aquilo ali estava me alimentando para eu conseguir me suster na presença do Senhor quando Ele me encontrasse lá no arco. Mas tinha uma coisa com essa árvore que eu falei muito pouco. Muito pouco. Eu falei talvez umas 2 vezes. Acho que em público eu falei uma vez só, eu não lembro. Mas eu falei muito pouco sobre isso. Algo sobre essa árvore que me chamou muita atenção. É que além dela ser multicolorida, muito grande, ela ficava à direita do passeio à medida que eu ia passar. Era um jardim maravilhoso. Mas nesse lugar que eu estava passando, não tinha muitas árvores, tinha uma árvore. Quando eu olhava ao longe, tinha mais árvores, tinha muita coisa ao longe, inclusive gente. Mas naquele passeio que eu estava passando para ir para os arcos, tinha muita grama, uma grama perfeita, intocável, muitas flores, muitas plantas de baixa estatura, e tinha essa árvore imensa. E aí quando eu fui me aproximando dela, eu comecei a ouvir o som de longe, aquela vibração vinha e eu ouvia aquela adoração que me tocava, eu fui me aproximando dela. Quando eu fui chegando mais perto dela, eu vi uma coisa curiosa que me chamou a atenção. Tinha ovelhas e cabritos nos galhos. A árvore estava tomada de ovelhas e cabritos. Ovelhas e cabritos, e eu olhava aqueles animais lindos, 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 de uma perfeição, e eles vibravam junto com a árvore vibrava, eles vibravam também, e quando o som vinha, chegava até mim, eu ficava pensando, esse som está vindo da árvore ou esse som está vindo dos animais? Muitos animais, ovelhas e cabritos, em
todos os galhos, como se fossem o fruto, como se você de repente olhasse para um pé de manga e visse manga por todo lugar, entendeu? Os animais, eles eram como se fosse o fruto daquelas árvores, daquela árvore, melhor dizendo. Alguém está falando que está travando, mas deve ser para a própria pessoa, porque eu acho que tá bem para os demais, né? Às vezes a internet da pessoa está fraca e trava para ela, né? E só confirma, então, se tá todo mundo, se a maioria está vendo bem, então o problema não é aqui, não é a transmissão. Escute bem isso, gente. E aí eu olhei aqueles animais, ok, tá todo mundo dizendo que tá perfeito, que tá normal. Então, quem disse que tá travando aí, checa a sua conexão, que é a sua internet. Amém. Aí, gente, escuta isso aqui, que eu preciso chegar num ponto com vocês. Quando eu olhei aquela árvore com aquele monte de animais, e a árvore tremia, os animais também vibravam, e o som vinha dos animais e vinha da árvore ao mesmo tempo. E escuta isso, pastor William. Pastor William está conectado, escuta bem isso aqui. E aí eu queria ficar parado naquela árvore. Era uma experiência tão incomum, tão maravilhosa, que eu queria ficar parado ali. Eu queria ficar sendo impregnado por aquela melodia, por aquela adoração, mas tinha uma voz que me dizia: segue, segue, segue para o arco. Vai para o arco. E aí eu fui para o arco, aconteceu toda a experiência que eu já compartilhei, vocês sabem da experiência toda. E quando estávamos terminando, que o Senhor me mostrou tudo que Ele quis mostrar, me levou para o lado esquerdo do arco, depois me levou para o lado direito, me mostrou o futuro, me mostrou o grande mover do Espírito que já começou. E eu vi tudo aquilo de uma forma tão maravilhosa, tão privilegiada. O Senhor me confiando aquela informação. E eu sabia que Ele estava me confiando aquela informação, porque Ele sabia que eu ia passar aquela informação adiante. Então, escutem isso. No final, quando Ele me mostrou tudo que Ele me mostrou, que eu estava prestes a voltar, porque o retorno é assim, é fração de milésimo de segundo. Ele virou para mim e falou assim: aquela árvore que você viu, ele falou, aqueles animais que você viu naquela árvore é a igreja e o meu povo de Israel. E ele me disse uma coisa muito chocante. Ele falou assim: o maior sinal que você terá de que o avivamento que vai devastar a terra está começando é quando Israel e a igreja começarem a se unir. Porque as ovelhas representam Israel e os cabritos representam os gentios, a igreja gentílica, que ele falou para mim. Ele falou: aqueles animais que você viu na árvore é Israel e a igreja. E eles estão para se unir. E quando eles se unirem, esse é o maior dos sinais de que um grande avivamento vai varrer a terra. Além do sinal que ele deu para o Brasil, além do sinal que ele deu para os Estados Unidos, ele falou comigo: esse é o maior dos sinais. Haverá um movimento de aproximação entre Israel e a igreja. Gente, como que eu poderia imaginar uma coisa dessa? Como que eu poderia inventar algo assim? Israel e a igreja são antagônicos. Israel sempre rejeitou o evangelho. Israel tolera os cristãos porque os cristãos investem em Israel. Turismo, ofertas, oração, zelo pelos judeus. Então, Israel trata os cristãos como se fossem o mal necessário. Então o Senhor me falou algo que eu não poderia jamais imaginar de mim mesmo. O Senhor disse: haverá um movimento
haverá um movimento. E quando vocês virem Israel e a igreja começando a caminhar de mãos dadas, esse é o sinal de que a terra será varrida por um grande avivamento. Aí eu lembrei, gente, depois que eu voltei dessa experiência, eu não sei quantos aqui que lembram dessa parte que eu comentei na época. Se eu comentei uma ou duas vezes, foi muito. Porque eu não tinha muito a falar sobre isso. Então eu comentei umas duas vezes assim e passei de raspão. Olha bem. Olha algo que Israel disse, para você poder entender. Eu vou te dar uma informação daqui a pouco. O que Paulo disse em Romanos 11? 11, a partir do verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em Israel, veio em parte sobre Israel. Escute, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa plenitude, ela pode ser interpretada de várias formas. Muitos creem que trata-se do arrebatamento, mas pode ser algo mais, porque plenitude fala também de derramamento do Espírito. Ouçam o que eu estou dizendo para vocês, essa revelação hoje me destruiu. Essa revelação hoje me quebrou as pernas. O endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí eu, como um bom pesquisador, um bom leitor da palavra que sou, eu fui para o dicionário onde a palavra plenitude aparece, que é a palavra plerona no grego. O texto diz assim, olha bem, completude, aquilo que enche. Aquilo que enche. O que Jesus disse para os seus discípulos? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos, aquilo que enche. O texto diz, aquilo que encheu, olha bem, um recipiente que está cheio, né? Que é colocado para ser cheio, como um recipiente que é colocado para ser cheio. Completude, plenitude e por aí vai. Tudo que tem a ver com a linguagem do derramamento do Espírito. Do derramamento do Espírito. O texto também pode estar dizendo, além da questão do arrebatamento, o texto também pode estar dizendo o seguinte, olha, o endurecimento veio a Israel até que os gentios sejam cheios. Até que os gentios sejam cheios, ou seja, até que chegue o tempo de encher, de transbordar os gentios. Então esse endurecimento parcial, ele vai começar a ser quebrado. Verso 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, Paulo falando na época, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Isso tudo é para Israel. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E ele vai falando. Só que tem uma coisa aqui antes que ele diz que eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha bem, verso 11, Romanos 11, 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para os incitar à emulação, que é ciúme, né? Verso 12, escute bem o que diz o verso 12. Se a sua queda é riqueza do mundo, e a sua diminuição riqueza dos gentios,
quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo o seguinte: se na queda, no tropeço e na desobediência, Israel trouxe ao mundo tamanha bênção, o que não acontecerá, ou o que acontecerá, se eles alcançarem conhecimento e plenitude do que aconteceu? Então eu estou dando para vocês esse pano de fundo para poder mostrar algo para vocês. Bendito seja Deus. Existe um movimento em Israel hoje. Esse movimento chama-se... Eu vou mostrar para vocês a capa primeiro, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Essa página chama-se Facing Each Other, Judaísmo e Cristianismo, encarando um ao outro, não é? Judaísmo e cristianismo. Então estou mostrando para vocês primeiro a página, a foto aqui do sacerdote Ariel Aloho, né? Ele é um sacerdote da descendência de Arão, inclusive, comprovadamente. Aqui está um texto bonito, aqui embaixo tem outras informações, e aqui está, Facing Each Other, Judaísmo e Cristianismo, né? Judaism and Christianity, tá? Estou mostrando para vocês, para então poder falar com vocês e contar para vocês a história do que está acontecendo hoje em Israel, e isso tem que causar uma explosão na sua fé. O que você vai ouvir agora tem que explodir a sua fé. Explodir a sua fé. Porque diante dos nossos olhos, eu estou assistindo se cumprir diante dos meus olhos o que o Senhor me mostrou e me disse no céu. Prova cabal de que o sinal do Pelé para o Brasil, o sinal que Deus deu aqui nos Estados Unidos, no fim da lei do aborto e outras coisas, são sinais reais que realmente desencadeiam o mover do Espírito. O que está acontecendo hoje em Israel? Existe um sacerdote chamado Ariel Cohen Aloho. Esse é o nome dele, Ariel Cohen Aloho. E a palavra Cohen significa sacerdote, ou que vem da linhagem sacerdotal. Para quem não sabe, sacerdote é todo aquele que vem da linhagem de Arão. Não basta ser levita, não basta ser da tribo de Levi, tem que ser da linhagem de Arão, dos filhos de Arão. E esse homem é da linhagem de Arão, é um sacerdote reconhecido em Israel por linhagem. Ele não é messiânico, portanto ele não é um judeu convertido a Cristo, e ele não é parte da igreja. Então, o que eu vou descrever para você aqui agora não é um movimento cristão e não é um movimento messiânico, de judeus messiânicos. É um movimento que começou em Israel por judeus ortodoxos. O que acontece? Esse sacerdote chamado Ariel Cohen Aloho, e eu já vou dar algumas informações interessantes a respeito dele. A palavra Ariel na Bíblia significa Jerusalém. É uma palavra usada, é um codinome usada para Jerusalém. Então a palavra Ariel significa Jerusalém. E número 2, ela traduzida significa leão de Deus. Leão de Deus. Então Jesus é o quê? É o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão de Deus. É o leão da tribo de Judá. O nome Ariel significa leão de Deus. E número 2, escute isto. Ele começou o processo de revelação há 33 anos atrás. Portanto, faz 33 anos que ele está secretamente levantando o que eu vou descrever agora para começar a acontecer o que vai acontecer agora em breve em Israel. Portanto, ele faz 33 anos que ele está em sigilo trabalhando nisso, com o apoio de alguns rabinos, que eu vou descrever daqui a pouco. 33 anos, a idade com que Cristo morreu. 33. O nome dele é Ariel, que significa leão de Deus, e também é um codinome para Jerusalém. Os judeus sabem que a palavra Ariel significa Jerusalém, é um codinome para Jerusalém, e que traduzido significa leão de Deus. Então vai juntando as peças.
além de tudo isso, esse homem é um sacerdote confirmado por linhagem, herdeiro do legado de Arão, um sacerdote. E esse homem, ele foi para Nova York anos atrás, 30 e tantos anos atrás, e quando ele chegou em Nova York, ele começou a estudar a Torá, ele começou a buscar conhecimento por causa da função dele, da herança sacerdotal dele. Ele começou então a trabalhar, ele estudou inclusive a geometria ou gamátria, né? Em inglês você fala gamatria, ou geometria em português. Ele começou a estudar geometria. E aí, ao estudar geometria, escute bem, eu vou ler aqui para você algo interessante. Acompanhando esta revelação, a Ariel começou a escrever um livro em hebraico sobre o Messias judeu. E a base, tudo baseado na palavra hen. A palavra hen em hebraico significa graça, porque ele estava estudando junto com o seu rabino na época o significado da palavra graça. E ele, e de repente, e para a surpresa dele, ele descobriu que o conceito de hen, ou graça, estava de uma forma inexplicável conectada ao conceito de Messias e com o nome de Yeshua. Isso ele descobrindo, isso é um judeu ortodoxo, que continua sendo judeu ortodoxo. E o nome do seu livro passou a ser Shemar Shemo, né? Que é o título do livro que ele estava escrevendo, tá? Yamar en Hen, em hebraico, na gamátria ou na geometria hebraica, tem o valor numérico de 58. Então, tudo isso ele está descobrindo, e essa história tem 33 anos, ele está descobrindo há muito tempo atrás, ele começou a descobrir que a palavra graça, ele está trabalhando em cima da palavra Yamar e Sheno, que em hebraico as duas palavras representam a mesma coisa, o valor numérico de geometria de 58. Tá? E esse número 58, ele representa um nome que é usado em Israel para Jesus nesses 2 milênios, representa um nome que ele é usado para denegrir Jesus. Porque o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, ou tem uma outra forma chamada Yehoshua. Pode ser Yehoshua ou pode ser Yeshua. Esses são os nomes de Jesus, as duas formas do nome de Jesus. Mas a expressão Yeshu, sem o A no final, Yeshua e Yeshu, essa expressão Yeshu significa maldito. Então, eles passaram a chamar Yeshua de Yeshu, que é o maldito, aquele que veio a Israel há 2000 anos atrás e que tentou destruir a religião judaica, profanou o templo e o santuário e profanou a religião e etc. É a história que vem sendo vendida desde quando os sacerdotes traíram Jesus e o condenaram à morte há 2000 anos atrás. Vocês estão entendendo o que eu expliquei até agora? O que eu expliquei até agora está claro para vocês? Me dê um sinal aí, por favor. Estou esperando a resposta de vocês. Eu quero saber se vocês entenderam até agora. Todos entenderam? Ok, que bênção. Todo mundo entendeu. Então, o que acontece? Esse homem, ele começou a ficar intrigado. E ele hoje, ele é uma das maiores autoridades no chamado Código da Bíblia. Não sei quem já leu livro sobre isso, já pesquisou sobre isso. O chamado Código da Bíblia, que foi descoberto há algumas décadas atrás, quando, com a ajuda do computador, descobriu-se que dentro da Torá, nas letras da Torá, existem códigos que revelam, inclusive, acontecimentos mundiais.
E aí esse homem, que é um esperto, um especialista em código da Bíblia, ele começou a fazer pesquisas. E ele começou a ficar incomodado com o fato de que toda vez que ele lidava com graça, toda vez que ele lidava com provisão divina, que ele lidava com Messias, ou que ele lidava com ungido, que é Messias em hebraico também, ou com provisão de Deus, tudo que tem a ver com o caráter do Messias, salvação, graça, a intervenção de Deus, milagre. Ele começou a perceber no código da Bíblia que o nome de Yeshua, que é o nome real de Jesus, no código da Bíblia, aparecia sempre conectado com palavras que tinham a ver com o Messias. E então o que esse homem fez? Esse homem começou a fazer um levantamento, escute agora o que eu vou dizer. Esse homem começou a fazer um levantamento do julgamento de Jesus por Anás e Caifás no tempo de Jesus. Ele foi para todos os anais da história, incluindo os evangelhos, e ele fez um levantamento de como foi o julgamento de Jesus. E eu quero repetir, tudo isto aconteceu sem a intervenção de evangélicos e sem a intervenção de judeus messiânicos. Isso é um judeu ortodoxo, sacerdote, de linhagem sacerdotal, que está pesquisando paralelamente a tudo que está acontecendo no resto do mundo. Ele está há 33 anos pesquisando. E o que ele descobriu nessa pesquisa? Ele descobriu que o julgamento de Yeshua havia sido um julgamento parcial, não havia sido um julgamento imparcial, um julgamento legítimo, um julgamento verdadeiro. E ele fez todo esse levantamento e ele reuniu com sacerdotes em Israel e com rabinos judeus para poder apresentar as descobertas dele. E quando ele apresentou a descoberta, tem um rabino, vocês sabem que de tempo em tempo se levanta em Israel um rabino que é a referência do rabinato para os judeus, né? Não importa se ele está em Israel, se ele está em outro país do mundo e tal, esse atualmente, o Isaac Ginsburg, ele mora nos Estados Unidos, mas ele é o rabino top do judaísmo hoje. Todo judeu no mundo inteiro ouve o que Isaac Ginsburg tem para dizer, porque ele é o top do rabinato hoje em Israel. E ele então procurou esse rabino, e esse rabino pediu para falar com ele, e ele apresentou toda a sua pesquisa para esse rabino, Isaac Ginsburg, mostrando para Ginsburg que não tem outra explicação senão o fato de que Yeshua é de fato o Messias dos judeus, o Messias de Israel. Porque ele fez um levantamento, olha bem o que ele fez, ele fez um levantamento minucioso da vida de Anás e da vida de Caifás. Por que ele fez esse levantamento? Para provar que Anás e Caifás condenaram Jesus à morte porque eram corruptos, porque eles não queriam perder o poder. Ele fez esse levantamento histórico de que era interesse de Anás e Caifás condenar Jesus à morte, não porque Jesus fosse fake, não porque Jesus fosse falso, mas porque eles eram corruptos e eles não queriam que o povo acreditasse que Jesus pudesse ser o Messias. Entendeu? E ele apresentou tudo isso para Isaac Ginsburg. Eu estou dando todos os nomes para vocês poderem pesquisar depois por conta própria. Olhem aqui, tira um print da tela aí quem quiser. Olha aqui o nome do rabino que hoje é o topo do rabinato em Israel. Podem tirar aí um print da tela e para você poder pesquisar depois do jeito que você achar melhor. E aí quando Isaac Ginsburg ouviu isso com todas as provas que Ariel estava apresentando, o que Isaac Ginsburg propôs para ele? Lembre-se que isso já vem rolando há anos. O Isaac Ginsburg propôs para ele o seguinte, aí sim, escute isso. O Ariel descobriu um texto na Bíblia. Ele descobriu um texto em Mateus que para ele explica tudo o que está acontecendo com Israel há 2000 anos.
Ele descobriu um texto no livro de Mateus. Isso por si só já é algo espetacular, porque ele não é messiânico. Ele não era um judeu messiânico. Ele não é do movimento messiânico até hoje. Ele crê que Jesus é o Messias. Ele tá convicto de que Jesus é o Messias e que ele foi condenado da forma errada por corrupção de Anás e Caifás. Mas ele não pertence ao movimento messiânico. Entende o que eu estou dizendo? Porque o messianismo entre os judeus é um movimento. Judeus que se converteram a Jesus, o Messias, e que passaram a fazer parte do movimento messiânico. Esse não é parte do movimento messiânico. Ele continua sendo judeu ortodoxo, que acreditou, que se convenceu que Jesus é o Messias. E aí o que acontece? Ele descobriu esse texto em Mateus, capítulo 23, versículo 34 em diante. Escute bem o que está escrito. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Verso 36, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Lembrando que a palavra aqui geração é geneia, que também significa nação, também povo. Ou seja, todas essas coisas virão sobre esta nação. Verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Verso 39, aqui está o segredo, que ele entendeu como sendo a chave. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Os escatólogos sempre enxergam esse texto de uma forma. Eu mesmo enxergava esse texto de uma determinada forma que não é necessariamente falsa. Tá? Que quando Jesus voltar, Israel vai olhar e falar, bendito que vem em nome do Senhor. Ok, tá tudo bem. Mas ele entendeu de uma outra forma. Ele disse o seguinte, aí ele começou a conectar os pontos. Por exemplo, tudo que Jesus falou nos evangelhos se cumpriu. Jesus prometeu a destruição do templo, aconteceu. Jesus prometeu a invasão da cidade, a destruição da cidade, se cumpriu no ano 70. O Jesus prometeu que o povo seria disperso pelo mundo e aconteceu depois do ano 70. E aí, de lá para cá, só miséria, 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 miséria e miséria. E ele parou e falou, espera um pouco. Como que tudo isso pode ter acontecido do jeito que Yeshua disse, se ele não é o Messias? Se ele não é o Messias, como que pode ter acontecido tudo exatamente do jeito que ele falou? E ele começou a questionar. E aí ele entendeu uma coisa, quando Jesus diz, porque eis que vos digo, verso 39, Mateus 23, 39, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele entendeu que, até que digam, ele entendeu que é preciso haver em Israel um reparo religioso. Ele não chama de reparo espiritual. Precisa haver em Israel um reparo religioso. O que o rabino que hoje é o topo do rabinato em Israel, Itzhak Ginsburg, propôs para ele. Falou, escuta, por que nós então não promovemos em Israel um novo julgamento para Yeshua? E apresentamos os novos fatos, as novas descobertas, e então, Hurachata, caramba! O rabino propôs para ele, por que não fazemos um novo julgamento em Israel para Yeshua e o proclamamos kosher? Kosher! Porque Yeshua no judaísmo é maldito, é Yeshu, quer dizer, maldito.
E eles estão propondo realizar um novo julgamento simbólico. Isso significa reunir o novo sinédrio judaico. Eles não usam mais esse termo, eu estou usando por causa da Bíblia. Reunir o novo sinédrio judaico com Ariel sendo o advogado de defesa e os rabinos de Israel, todos reunidos como se fosse um tribunal, para apresentarem as novas provas, para que a nação de Israel diga, olha bem, porque ele leu o texto e ele creu no texto, para que a nação de Israel, através dos representantes da religião, possam dizer que Yeshua não é Yeshu, Yeshua é kosher, Yeshua não é maldito, foi um erro que cometeu Anás e Caifás há 2000 anos atrás, e por causa disso a nação está sofrendo. E nós estamos aqui para fazer um reparo, um conserto de que Yeshua é kosher. Kosher, para quem não sabe, ou kasher, para quem não sabe, é uma expressão em Israel que significa limpo, puro, santo. Vocês estão entendendo, gente, o que está acontecendo em Israel? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus? O Espírito Santo está tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eles estão levantando fundos. Eu fiz uma doação hoje. Eles estão levantando fundos. E estão, me parece que já tem data marcada para algum tempo à frente aí, para literalmente um tribunal judaico, um tribunal rabínico, e um tribunal sacerdotal, rabínico e sacerdotal, entendeu? Um tribunal que vai reunir em Israel para fazer o que Jesus disse em Mateus: vocês vão passar por isso até que vocês digam, bendito quer dizer abençoado, santo quer dizer kosher. O bendito aqui é uma palavra que tem a ver com o termo kosher. Jesus está dizendo, vocês vão, em outras palavras, comer o pão que o diabo amassou, até que vocês digam, Yeshua é kosher. Yeshua não é Yeshu, não é maldito. Yeshua é kosher. Jesus está dizendo, vocês, porque eu vos digo que desde agora vocês não vão me ver mais até que digam que eu sou kosher. Até que vocês digam que eu sou bendito, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor, e o movimento, oh meu Deus. Vou mostrar para vocês de novo a página, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, olha isso. Tá vendo aqui, ó? Facing each other, quer dizer, olhando um para o outro. Judaísmo e cristianismo. Vocês estão diante de uma página que tem a ver com a árvore que o Senhor me mostrou no céu. Quando eu vi essa página, a glória de Deus veio na minha vida. A presença de Deus encheu meu coração. Quando eu vi uma página ortodoxa judaica falando em união com a Igreja de Cristo. E o Senhor me mostrou isso em visão. Como sendo o maior dos sinais, gente. O maior dos sinais. Você tem noção o que significa? O rabinato judaico. O rabinato judaico. O rabinato e o sacerdócio judaico, estendendo as mãos para a igreja, dizendo, nos perdoe, esse tempo todo nós erramos. Nos perdoe, vocês estavam certos. Quem podia imaginar que isso era possível? Quem podia imaginar que isso era possível?
Porque vocês sabem que uma das barreiras para o povo de Israel olhar para Jesus com outros olhos é o que a Igreja Católica fez na Idade Média: perseguição, matando judeus, perseguindo, fazendo e acontecendo. Era talvez a maior das barreiras. O que o Ariel fez nas pesquisas dele? Nas pesquisas dele, ele descobriu o seguinte, que toda vez que os judeus foram perseguidos em nome do cristianismo, era uma falsa vertente do cristianismo. Ele descobriu isso nas suas pesquisas. Um judeu ortodoxo. E ele começou a falar para os seus pares. Ele teve reunião com todos os rabinos de expressão em Israel, mostrando, provando o que aconteceu. E ele mostrou para o rabinato, dizendo: olha, na verdade, toda vez que nós fomos perseguidos em nome do cristianismo, era uma falsa identidade cristã. Os verdadeiros cristãos, eles são diferentes, porque eles refletem Yeshua, eles refletem o caráter de Yeshua. E algo que há 2000 anos ninguém conseguia fazer, Deus levantou um homem, uma pessoa, na verdade já é um movimento, facing each other, olhando um para o outro, ou seja, de frente um com o outro. E nós estamos diante do que eu vi naquela árvore. E eu acredito que haverá uma nova melodia, se é que você entende o que eu estou dizendo. À medida que isso for avançando, escute o que eu estou dizendo para vocês, quando surgir na mídia que em Israel aconteceu esse julgamento simbólico em que eles então se reunirão, oficialmente declararão: houve um erro há 2000 anos atrás, Yeshua não é maldito. Yeshua é kosher, Yeshua é judeu legítimo e é kosher. E o curioso é que o que eles estão tentando fazer não é obrigar toda a nação de Israel a reconhecer Jesus como Messias. Não é isso que eles estão fazendo. Isso é que é incrível. O que eles estão fazendo é proclamar, da mesma forma que o Sinédrio no tempo de Jesus não conseguiu impedir que alguns crescem, eles também não vão conseguir impedir que alguns não creiam. Eles não vão conseguir, mas não é essa a ideia. A ideia é liberar uma palavra, porque Jesus disse: vocês não me verão até que digam. Até que digam. Então o que eles querem é liberar uma palavra e dizer: Yeshua não é maldito. Isso foi um erro de julgamento. Isso foi uma manipulação de sacerdotes corruptos da época. Yeshua é kosher, Yeshua é bendito. E essa proclamação vai mudar o mundo espiritual. Proclamação, exatamente. Essa proclamação vai mudar o mundo espiritual. Os pastores aqui de avivamento, não sei se o William ainda está aqui, pastor Valmir e outros, pastor Moisés, vocês estão entendendo o que eu estou explicando, pelo amor de Deus? Nós estamos diante de uma explosão. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bendito seja o Senhor. Hoje a glória de Deus encheu a minha casa, a presença de Deus encheu a minha casa completamente, encheu a minha casa. Eu não esperava. Eu não esperava que isso fosse tão rápido assim. Oh, meu Deus, eu não estava esperando isso, meu Deus. Eu vou deixar a glória de Deus encher a sua casa um pouco. Para quem não percebeu ainda, aquela árvore é Cristo. Aquela árvore é Jesus.
Uma árvore multicolorida é onde todas as bênçãos, toda alegria, todo gozo repousa é nele. E em Cristo está Israel e a igreja, ovelhas e cabritos. A árvore é o Senhor. Oh, meu Deus. Muito grato a Ti, meu Rei. Muito grato, muito grato. O Senhor mostrar essas coisas para os pequenos. Esse ano começa uma temporada para o povo brasileiro. E sempre que eu falo para o Brasil, estou me referindo ao povo brasileiro. Onde tiver brasileiro, haverá um favor divino para quem crer, para quem quiser, para quem buscar, para quem se derramar na presença de Deus. Quando chegou o momento de eu fazer essa live, que o meu coração começou a encher, e o Espírito Santo falou comigo, está na hora de você falar, está na hora de você falar. E agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a pesquisar, vai, pesquisa. Espero que você tenha tirado aí print das telas. Vai pesquisar, pesquisa. Vai ler sobre isso, deixa o seu coração se encher dessas coisas. E Paulo diz, né, em Romanos 11, se no erro eles nos trouxeram tantas bênçãos, imagina o que vai acontecer no mundo quando eles acertarem. Quando eles proclamarem, quando eles fizerem a proclamação, nós erramos, e Yeshua é de fato quem ele disse ser. O que vai acontecer no mundo, gente? Eu estou tão feliz que eu tenha escolhido esse ano para ir a Israel. Nós vamos a Israel em outubro. Se você tem condições, vá a Israel comigo em outubro. Eu estou tão feliz que eu tenha escolhido 2023. Eu estou indo a Israel na melhor época da minha vida. Eu estou indo a Israel no melhor ano para ir a Israel. 24 de outubro desse ano, estaremos saindo com uma caravana do Brasil, de São Paulo para Israel. Caravana do Avivamento. É uma caravana diferente de todas as outras caravanas. Além de ser a mais barata, é diferente de todas as outras, porque é a caravana do Avivamento. Engraçado que Deus falou isso comigo lá atrás, o ano passado, quando o Senhor falou comigo, leva, e o nome da caravana será Caravana do Avivamento. Caravana do Avivamento. E eu passei a chamar Caravana do Avivamento. Sem ter muita noção também do porquê, mas é aquela história, uma obediência de cada vez. Caravana do Avivamento, Caravana do Avivamento. E passei a chamar Caravana do Avivamento. Agora eu entendo o porquê. Eu estou indo a Israel no ano em que Israel está para reverter um dos maiores erros da história. Eles chamam o Rabino Yitzhak e o sacerdote Ariel, estão chamando de consertar o maior erro da história, que foi tratar Yeshua como um maldito, ao invés de reconhecê-lo como kosher, como santo, como verdadeiro, como real, tudo que ele disse ser. Então, se você está nessa live hoje e você, quando eu digo condições, não é que você tem dinheiro sobrando, não, é você acreditar e falar, quer saber de uma coisa, meu filho, eu vou deixar de comer McDonald's, vou deixar de gastar dinheiro com bobagem, com qualquer coisa, e eu vou para Israel. Eu vou, esse ano eu não vou perder, eu vou para Israel, e vai para Israel comigo. Porque eu espero que você tenha entendido agora o que está acontecendo no mundo espiritual. Por que o mundo espiritual está nessa comoção impressionante? Está entendendo agora que se dane fulano, ciclano, político tal, juiz fulano, que se danem, Deus não está nem aí para eles. Deus não está nem aí para eles, Deus é maior do que tudo isso.
Meu Deus, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio, meu coração está cheio de Deus. E esse ano nós temos, pelo menos em 2 épocas diferentes do ano. Em abril nós teremos encontros de avivamento em São Paulo, Rio Claro, Itapira, Brasília, Colatina, Espírito Santo, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, em abril. E em julho nós teremos um encontro também em Vila Velha, 2 encontros em Vila Velha, em bairros diferentes da cidade, de avivamento. Porque o Senhor tem gritado aos meus ouvidos: chegou a hora, eu não quero moleza. Chegou a hora, vai e faça o que eu te mandei fazer. Vai e faça. E é o que eu estou fazendo, estou indo e estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Esse é o momento em que ministérios serão restaurados, esse é o momento em que casamentos serão restaurados, esse é o momento em que famílias serão reconstruídas, esse é o momento em que igrejas crescerão, explodirão de crescer de uma forma extraordinária. Esse é o momento em que os maiores milagres voltarão a acontecer no meio do povo de Deus, dentro das igrejas, pastores cheios do Espírito, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres, missionários cheios de Deus, ministérios que se expandirão de uma forma gloriosa, porque Deus vai enviar recursos maravilhosos para prover para ministérios sérios e homens e mulheres de Deus sérios e sérias, que creem no mover do Espírito, estão alinhados com a vontade de Deus. Esse é o momento. Não é para amanhã, é para já. É para já. Então, meu filho, não fique de fora. E nós tivemos um pico aqui de quase 430 pessoas na live, mas eu quero que muitos outros sejam alcançados. Quando eu salvar a live aqui, eu quero que você pegue o link desta live e você mande para o mundo inteiro. Todo mundo precisa saber desta informação do que está acontecendo. E além daqui, eu vou postar também no YouTube essa live. Você pode compartilhar com quem você quiser. Oh, Magassuri Cantarabás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Quem quiser saber o endereço dos eventos, procure no meu story ou procure nas minhas postagens aqui, nas postagens do canal ou nos stories, tá? Você vai ver lá o endereço de todos os eventos no Brasil, agora em abril. Pai querido, eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar nesta tarde, Senhor, noite no Brasil. Dizer que o meu coração está cheio de gozo, cheio de alegria, por causa da tua fidelidade, Senhor. Tudo que o Senhor tem dito que faria, o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Pai. Senhor, enche o coração do teu povo de gozo. Permita que todos agora sejam tomados de gozo, gozo na sua vida, gozo na sua casa, gozo na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Seja cheio de gozo, que a glória de Yeshua, a glória do Mestre, do Santo de Israel, enche a sua vida e a sua casa, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe vocês.